não parar, não precipitar e não retroceder. Então dizer para esse cara, sabe quando nós vamos parar? Nunca. Nunca na sua porca vida. E aí, pessoal do canal, tranquilo? Então inscreva-se no canal, ajude a gente a continuar aqui no YouTube, seja membro, participe pelo apoio ou pelo apoio coletivo ou nossa vaquinha. A gente quer continuar aqui e também nas outras mídias sociais, no YouTube, no Telegram e no Instagram, sempre trazendo informação e o conhecimento do professor Olavo de Carvalho para todos os brasileiros. Muito obrigado aí a todos vocês. Fiquem com a gente, sempre com Deus, pátria, família e liberdade. Tamo junto por um Brasil melhor. Valeu! Hoje eu queria continuar com um tema parecido com o da última aula, aproveitando algumas observações que o Eric Voegelin fez na década de 30 a respeito do Estado alemão. A observação dele é mais ou menos a seguinte, não nesses termos, mas traduzindo para a linguagem atual. Todo povo, toda sociedade tem algumas formas consagradas de associação e de relacionamento entre as pessoas. São aquelas que elas seguem no dia a dia, não por uma intenção deliberada, mas pela força do hábito. Hábito que muitas vezes não é sequer conscientizado como tal, é simplesmente seguido na prática. Isso existe em toda a sociedade. Por outro lado, existe a estrutura legal e constitucional do Estado, que é votada por representantes e promulgada numa certa data e tida como obrigatória. Ora, esta última estrutura, são dois conjuntos de normas, tá certo? Normas não escritas, mas que estão profundamente arraigadas na alma das pessoas e que elas seguem, que determinam, então, vamos dizer, seus valores, seus julgamentos, suas reações, seus sentimentos, etc, etc. E, por outro lado, existe um conjunto de normas constitucionais e legais que demarcam, por um lado, a estrutura do Estado e, por outro lado, os deveres e direitos dos cidadãos. Ora, dessas duas, qual que você acha que tem mais força na conduta real das pessoas? Evidentemente a primeira. E a primeira tem mais força não só na conduta da população em geral, como na conduta dos próprios governantes. É claro que o governante, se quiser, ele pode prestar muita atenção à norma legal, como é o famoso caso do general Dutra, que tudo que ele ia decidir, ele perguntava o que diz o livrinho. O livrinho era a Constituição, e ele fazia a questão de seguir as coisas como estavam ali. Ele pode fazer isso, tá certo? Mas é evidente que esse será, vamos dizer, um esforço de segundo grau que se coloca em si, que se superpõe tardiamente aos hábitos já arraigados. O sujeito não vai mudar de personalidade só porque ele assumiu a presidência da República ou adquiriu um mandato de senador ou deputado ou foi nomeado chefe de departamento. Ele continua sendo a mesma pessoa, com suas mesmas emoções, suas mesmas reações, etc, etc. Então isso quer dizer que em toda a sociedade você verá dois conjuntos de normas operando ao mesmo tempo. E a pergunta decisiva é a seguinte: a segunda camada tem o poder de mudar a primeira? Obviamente não. Por exemplo, o Brasil, quantas constituições o Brasil já não teve? Quantas alterações o nosso Código Civil, o nosso Código Penal já não sofreu? Terceira pergunta: algum cidadão, por acaso, tem conhecimento, vamos dizer, suficiente, até mesmo só da Constituição? A nossa Constituição tem mais de 200 páginas. Quem conhece isso? Se você perguntar na rua, você vai ver, as pessoas desconhecem por completo. Então, como que elas podem seguir normas que elas nem sequer conhecem? Então, a maior parte da população não conhece sequer a Constituição, quanto mais Código Penal, Código Civil, Código Tributário, Código isso, Código aquilo, Código Comercial. É claro que não. Então, o mundo da Constituição e das leis não se constitui de normas efetivas que dirijam a conduta das pessoas. Ele se constitui apenas de limites legais que, se forem transpostos, podem ocasionar, vamos dizer, algum castigo da parte das autoridades, se as autoridades tomarem conhecimento disso e se elas decidirem interferir. Então, você tem, por um lado, normas efetivas que determinam a conduta real. Por outro lado, você tem normas legais que limitam, sob certos aspectos, né, e
muito parcialmente, muito acidentalmente a conduta das pessoas. Então, a coisa mais lógica é o seguinte: a estrutura constitucional e legal não pode mudar a estrutura real da sociedade. A estrutura real da sociedade é determinada por aquelas normas, vamos dizer, costumeiras. Você podia virar um pouco essa lâmpada para lá, porque está batendo direto na minha cara, me dá fotofobia, daí perco aqui o fio da meada. Mas. Tá bom, tá bom. Então, o aparato, vamos dizer, a forma constitucional e legal do Estado não pode mudar a estrutura da sociedade. E a estrutura da sociedade está inteiramente determinada pelo conjunto de normas costumeiras que estão impregnadas no hábito e até no inconsciente das pessoas, inclusive as normas linguísticas. Não é isso? Então, essas normas, elas delineiam todo o mundo emocional, moral e até imaginário das pessoas. Então, esta é a estrutura social real. Em cima disso, você tem a ordem constitucional e legal. Portanto, é do mais alto interesse da sociedade que as normas legais e a estrutura do Estado imitem as normas, vamos dizer, consuetudinárias, as normas costumeiras que já estão arraigadas nos hábitos do povo. E só onde isso acontece é possível você ter, vamos dizer, uma ordem jurídica mais ou menos estável. Isso aconteceu claramente nos Estados Unidos. Os Estados Unidos, vamos dizer, tem atualmente é a Constituição escrita mais velha do mundo e a única que ainda está em funcionamento depois de todo esse tempo. Isso se deve ao fato de que, quando houve a Guerra da Independência, praticamente não houve mudanças legais. Vocês podem ler, tem um livro do McLaughlin, que é a História Constitucional dos Estados Unidos, é um clássico, e ele estuda lá todas as normas que foram adotadas pelo novo governo independente. E essas normas não modificavam em praticamente nada as regras ou escritas ou consuetudinárias que já estavam vigentes nas várias comunidades americanas. Mais ainda, se você ler ali o Alexis de Tocqueville, você vai ver que esta ideia, vamos dizer, da comunidade independente era uma ideia tão arraigada nos Estados Unidos que muitas dessas comunidades achavam que não precisava ter um governo central. E por que elas achavam isso? De onde tinham surgido estas comunidades? Bem, em parte, todas elas se originaram da primeira comunidade de Jamestown, que veio aqui, ocupou um lugarzinho, passou por uma série de percalços, que até comentei no artigo. Eles fizeram um experimento socialista, deu tudo errado, tá certo? E daí veio o governador, James Braddock, que acabou com aquela porcaria, e tudo voltou ao normal, e daí começou a prosperar. Mas você não pode esquecer que esses pioneiros vieram para os Estados Unidos por causa da perseguição religiosa na Inglaterra. Eles eram, vamos dizer, um grupo dissidente, vamos dizer, da igreja reformada dominante na Inglaterra, eles os chamados puritanos. Eles eram revolucionários também, mas se deram muito mal na Inglaterra e vieram para o Novo Mundo buscando um espaço onde pudessem criar um novo tipo de comunidades mais livres. E essas comunidades, elas se caracterizaram historicamente pelo fato de que sempre havia uma dissidência. A dissidência era resolvida mediante a fundação de uma nova comunidade independente. Então, assim como eles saíram da Inglaterra porque ali as suas ideias religiosas não eram aceitas, se houvesse dentro de cada comunidade uma dissensão, uma divisão, era assim, para evitar o conflito, eles também saíam, como tinham saído da Inglaterra, e fundavam outra comunidade. E a expansão dos Estados Unidos foi muito feita nessa base, vamos dizer, das comunidades que se formavam em torno, vamos dizer, da igreja protestante. Assim como, vamos dizer, no Brasil, vamos dizer, as comunidades foram se formando com destacamentos do exército que eram mandados para lá. Tá certo? E aqui não, aqui foram as igrejas protestantes, sempre dissidentes da anterior. Então isso quer dizer que a independência dessas comunidades era a própria razão de ser da existência delas. Elas não podiam desistir disso tão facilmente. Então isso quer dizer que a nova Constituição e as novas leis tiveram que refletir esse espírito de independência das comunidades. Claro que mais tarde tudo isso seria questionado quando da Guerra Civil, onde os Estados Unidos tinham que escolher entre dois caminhos possíveis: preservar
espírito federativo, da independência dos poderes locais, ou então conservar a unidade necessária para se tornar uma grande potência. Por isso que na Guerra Civil, vamos dizer, os dois lados tinham razão. Claro que a autonomia dos estados e até das comunidades é um valor a ser preservado, mas, por outro lado, vocês imaginam o que teria sido os Estados Unidos ao longo da história se tivesse perdido a sua unidade e hoje fosse constituído de 20 ou 30 nações independentes. Tá certo? Não teria chegado a ser, evidentemente, a grande potência que se tornou. Então, eu pego o copo e tomo na garrafa. Mais rápido, né? Então, você vê que a Constituição americana, ela conseguiu, vamos dizer, uma legitimidade. Legitimidade quer dizer nada mais que credibilidade, quer dizer, o povo acredita naquelas normas, porque aquelas já eram as normas que já seguiam antes. A mesma coisa aconteceu na Inglaterra, onde, vamos dizer, até as leis foram sendo criadas aos poucos pelas sentenças dos tribunais. Quer dizer, é o direito que é firmado. Não há muita diferença entre a jurisprudência e a lei. A jurisprudência vai gerando a lei num processo de séculos. Tá certo? Quer dizer, hoje, se tem um julgamento sobre qualquer assunto, o camarada vai buscar precedente até de 1820. Isso também vigora aqui nos Estados Unidos. Então, na Inglaterra, a lei se formou muito pela convivência dos camponeses, trabalhadores, com o que eles chamam de gentleman farmer, quer dizer, é um nobre, dono de terra, mas que administra a sua terra. Ele é, de fato, o gerente daquilo. Não é como na França, onde os camaradas tinham lá as suas terras, mas iam viver só em Paris, formando, vamos dizer, a corte do rei. Isso na Inglaterra nunca existiu. Quer dizer, os nobres da Inglaterra eram apegados às suas terras de origem e eram fazendeiros, de fato. Então, a gentleman farmer era um nobre fazendeiro. E isso foi criando, aos poucos, vamos dizer, um sistema de convivência, né, que é muito bem descrito nos livros do George Colton, um grande historiador inglês, onde ele vai mostrando ali. George Colton é uma espécie de Gilberto Freire inglês, né? Então ele vai mostrando os usos e costumes que foram, aos poucos, se consolidando em normas legais. Então, aí o sistema legal funciona. Funciona por quê? Porque ele não requer a adaptação do cidadão a um sistema de normas que é estranho ao seu costume. Então a coisa é fácil de obedecer, é muito fácil você fazer aquilo que você sempre fez. Tá certo? E é muito difícil você se adaptar a normas novas que lhe falam numa outra linguagem que não tem absolutamente nada a ver com os seus costumes. Então isso quer dizer que, como norma geral, o que vai vigorar na sociedade não são as leis. Se as leis não copiarem os costumes, o que vai vigorar são os costumes e não as leis. Você quer, se precisar outra explicação para a corrupção brasileira, não precisa outra. Esta aqui, ela não é uma causa eficiente, quer dizer, ela não provoca a corrupção, mas ela é uma causa ocasional, ela criou uma ocasião totalmente propícia. Você imagina, por exemplo, o senador que é eleito, que ele vem lá do interior da Bahia, de Pernambuco, Paraná, sei lá de onde, e que tem lá as suas lealdades locais, os seus compromissos de família, as suas dívidas com amigos, etc, etc. Então ele sobe lá e agora tem um novo sistema constitucional legal que ele vai ter que seguir. Qual que você acha que ele vai seguir, na verdade? Vai seguir, é o compromisso mafioso, né? O problema da máfia é que você tem dois sistemas de normas. Um sistema tradicional, baseado, vamos dizer, na lealdade das famílias, etc., e outro sistema em cima criado pelo Estado. Então é como água e óleo, eles não se misturam, né? E aquele que vem mais de baixo vai sempre predominar. Isso é uma constante na história do Brasil. Isso quer dizer que promessas que o sujeito fez para os seus compadres, etc., no seu lugar de origem, pesam muito, tem muito mais autoridade sobre ele do que todas as leis e determinações legais que ele, aliás, ele mesmo votou, ou algum outro parecido com ele votou na véspera. Então, a sucessão de constituições e de normas legais que aparecem no Brasil,
o número delas já prova que nenhuma delas vai funcionar jamais. Quer dizer, tudo isso é uma imensa palhaçada. Tá certo? Constituição é palhaçada, códigos são palhaçada. Né? Quando você vê, por exemplo, que você pega o número de crimes, você pega qual é a proporção de crimes que são punidos em outros países e quais são punidos no Brasil. No Brasil assim, é 5% que é punido, o resto fica tudo impune, todo mundo sabe que é assim. Por que é assim? É o famoso episódio do Getúlio Vargas com o seu ministro da Justiça, Francisco Campos, né, que ele chamou Francisco Campos e disse: doutor Francisco, o senhor faça aí, chamava ele Chico Ciência, né? Doutor Chico, o senhor faça aí um decreto sobre tal coisa assim, assim, assim. Então, o Chico Francisco Campos respondeu: mas o presidente, já existe um decreto sobre isso. Ele disse: mas o outro decreto não pegou. Quer dizer, o decreto ficou no papel, todo mundo despreza, ninguém sabe nem da existência daquela porcaria, então vamos tentar um outro. Quer dizer, a lei então vira um negócio experimental. Nós fazemos a lei para ver se ela será cumprida, para ver se ela pega ou não. E na maior parte dos casos, a verdade é essa: não pega. Né? Então, a coisa mais urgente no Brasil é pegar estes códigos não escritos, vamos dizer, que regem as associações humanas, a convivência humana, etc., etc., estudá-los, descrevê-los, isso é, qual é a norma ética efetivamente vigente no Brasil. Né? E, em seguida, propor uma legislação que simplesmente reflita isso. E essa legislação será obedecida, por quê? Porque ela já é obedecida. Acontece que, até hoje, nós não sabemos exatamente quais são essas normas vigentes no Brasil. Até hoje não existe um estudo sequer sobre a ética brasileira. Né? Quais são as leis que as pessoas efetivamente seguem na sua vida? Leis que elas, às vezes, nem conseguem formular verbalmente, mas que são muito importantes. Em função, vamos dizer, desse estudo, daí nós teremos uma ideia do que seria a identidade ou unidade nacional brasileira, que nós não temos até hoje. Olha, existe um livro muito interessante do conde Hermann von Kaiserling, que eu já citei muito antigamente aqui, chamado Análise Espectral da Europa. O conde Kaiserling era um homem muito rico, vivia viajando, e a especialidade dele era tentar compreender os países onde ele estava. Inclusive tem outro livro que chama Meditações Sul-Americanas, onde ele traça, às vezes, retratos muito impressionantes dos argentinos, dos chilenos, dos brasileiros, etc., etc. E ele pegava, às vezes, detalhes da psicologia nacional. Na psicologia nacional, evidentemente, não é uma coisa de ordem genética, não é biológico, não vem com a raça, tá certo? Mas se forma por essa longa sedimentação de costumes e reações quase reflexas, impensadas, tá certo? E aí, pessoal, estamos mandando aí caneca para todo o Brasil. Muito obrigado ao pessoal que ajuda o nosso canal aí adquirindo as canecas. Também é uma forma da gente interagir. Muito obrigado. Também valeu aí pelas dicas, pelos comentários aí positivos ao nosso canal. Muito obrigado mesmo. Isso aqui é uma forma da gente manter o canal no ar. Tranquilo? Tamo junto aí, galera. Forte abraço. Muito obrigado a todos. Quem quiser é só encomendar. Essa daqui já vai para São Paulo, Rio de Janeiro. Todo o Brasil a gente manda. Valeu, tamo junto.